Margarida, minha única, eu te amo tanto. Riram da sua simplicidade no baile, sem imaginar que o fazendeiro milionário, mais cobiçado da região, iria fazer naquela noite. Quer saber o que aconteceu? Se inscreva no canal agora para conferir. Além disso, você nos ajuda a trazer mais histórias se inscrevendo no canal. É grátis e rapidinho. E vale lembrar que esta é uma história fictícia, criada para entretenimento. Agora vamos à história. Minas Gerais, início da década de 1980. A Fazenda Santa Aurora era conhecida em toda a região, não apenas pela extensão de suas terras, mas pelo nome que a comandava: Fabrício Alencar. Dono de um porte imponente, olhar firme e presença que se impunha mesmo no silêncio, ele era o tipo de homem que chamava a atenção por onde passava. Rico, bonito e herdeiro de uma das maiores fortunas rurais do estado, Fabrício sempre esteve cercado de privilégios e de mulheres. Desde muito jovem, aprendera que podia ter quase tudo o que quisesse. E por muito tempo, isso foi suficiente. Namoros passageiros, olhares trocados em festas, promessas que nunca precisavam durar. Ele gostava da liberdade, do encanto fácil, da certeza de que não precisava se prender a ninguém. Mulherengo, diziam alguns. Encantador, defendiam outros. A verdade era que Fabrício nunca fora um homem cruel. Apenas nunca tivera motivos para mudar. Até o dia em que o pai o chamou para uma conversa séria. Seu Antônio Alencar, já com os cabelos grisalhos e a saúde fragilizada pelo tempo, era um homem de valores firmes. Construíra aquela fazenda com esforço, disciplina e uma obsessão quase religiosa pela continuidade da família. Para ele, riqueza sem herdeiros era um risco. Um legado sem sucessor não valia nada. Está na hora, Fabrício, disse o pai, sentado na velha cadeira de couro do escritório. Essa fazenda precisa de um futuro. E esse futuro passa por você se casar. Fabrício tentou rir, levar a conversa para o lado leve, como sempre fazia quando não queria se comprometer. Casar, pai, o senhor sabe que isso nunca foi meu forte. Mas o olhar de seu Antônio não mudou. Você já brincou demais. Quero ver netos correndo por essas terras enquanto ainda estou vivo. A exigência foi clara. Não havia espaço para negociação. E foi assim que nasceu a ideia do baile. Um grande evento na Fazenda Santa Aurora. Um convite aberto às famílias mais influentes da região. Moças bonitas, bem educadas, de boa reputação. Tudo como mandava a tradição. Para Fabrício, aquilo parecia quase uma ironia do destino. Escolher uma esposa como quem escolhe uma parceria comercial. Ainda assim, ele aceitou. Talvez por dever, talvez por curiosidade, talvez porque, no fundo, quisesse provar a si mesmo que ainda estava no controle. A notícia do baile se espalhou rápido. Nas cidades vizinhas, o assunto era um só. As mães cochichavam animadas. As filhas sonhavam acordadas. Afinal, não era todo dia que um homem como Fabrício Alencar anunciava, ainda que indiretamente, que estava à procura de uma esposa. Rico, jovem, bonito e dono de uma das maiores fazendas da região, quem não gostaria de ser escolhida? Vestidos começaram a ser encomendados, sapatos novos comprados, joias emprestadas, sorrisos ensaiados diante do espelho. Enquanto isso, dentro da própria fazenda, havia alguém que mal imaginava o que aquele baile mudaria em sua vida. Margarida acordava todos os dias antes do sol nascer. Filha de trabalhadores simples, crescera entre a terra vermelha, o cheiro de café passado e o barulho dos galhos sendo cortados ao longe. Desde muito nova, aprendera a trabalhar duro, a falar baixo, a não chamar atenção. A vida não fora generosa com ela, mas Margarida carregava uma doçura silenciosa, dessas que não fazem barulho, mas resistem. Seu vestido preferido já tinha pequenos rasgos na barra, remendados com cuidado. Os sapatos, gastos pelo tempo, ainda assim eram limpos todos os dias. Ela não reclamava, nunca reclamava.
Quando ouviu os comentários sobre o baile, Margarida não pensou em sonhos, pensou em trabalho. Sabia que haveria muito a fazer: arrumar o salão, servir as convidadas, manter tudo em ordem. O baile não era para pessoas como ela. Nunca fora. O que Margarida não sabia era que aquela noite colocaria frente a frente dois mundos que jamais deveriam se encontrar. E que entre risadas cruéis e olhares de desprezo, algo inesperado estava prestes a nascer. A decisão do baile não partiu apenas da exigência do pai. Fabrício, à sua maneira, encontrou um jeito próprio de lidar com aquela obrigação. Se precisava se casar, então faria isso do seu jeito. "Foi um baile, pai", disse ele dias depois, apoiado de forma relaxada na porta do escritório. "Se é para escolher esposa, que seja com música, dança e gente feliz. Vamos transformar isso numa festa." Seu Antônio franziu a testa. "Isso não é brincadeira, Fabrício." "Eu sei", respondeu ele com um meio sorriso, "mas também não precisa ser um velório antecipado." No fundo, Fabrício enxergava o baile como uma última liberdade. Um último momento de leveza antes de assumir um papel que nunca desejara de verdade. Ele não via aquilo como um compromisso imediato, mas como um jogo social aceitável para a época. Um jeito de agradar o pai, divertir-se e, quem sabe, escolher alguém que ao menos tornasse a vida suportável. E assim, o comentário correu entre os empregados da fazenda. O patrão queria um baile grande, animado, cheio de gente bonita. Margarida ouviu isso enquanto lavava lençóis no tanque, com as mãos já vermelhas do sabão. As mulheres comentavam animadas, rindo, imaginando os vestidos, os penteados, os olhares trocados. Ela ficou em silêncio. Sabia que aquele mundo não lhe pertencia. Para Margarida, o baile significava apenas mais trabalho, mais horas em pé, mais olhares que fingiam não vê-la. Ela não se incomodava com isso. Estava acostumada a ser invisível. Desde pequena aprendera que seu lugar era o de observar, nunca o de participar. Mas naquela semana, algo mudou. Uma das moças convidadas, filha de um comerciante rico da cidade vizinha, chegou cedo à fazenda para acompanhar os preparativos. Usava vestido claro, sapatos novos e um perfume forte que contrastava com o cheiro de terra molhada. "Essa é a moça que ajuda aqui?" perguntou, apontando para Margarida com um sorriso torto. "É sim", respondeu outra rindo baixo. "Bem simples." Margarida abaixou a cabeça, fingindo concentração no que fazia. Já ouvira comentários assim antes. Doíam, mas não a surpreendiam. "Coitada", continuou a moça rica. "Nem roupa para um baile desses ela deve ter." As risadas vieram suaves, quase educadas, piores do que um insulto direto. Naquela noite, Margarida foi para o pequeno quarto onde dormia com uma sensação estranha no peito. Não era inveja, era algo mais silencioso. Uma tristeza mansa, antiga, que ela carregava sem saber explicar. Olhou para o vestido guardado com cuidado. Simples, antigo, com a barra já um pouco rasgada. Nunca pensara em usá-lo para algo assim. E não pensaria se o destino não tivesse outros planos. Enquanto isso, Fabrício caminhava pela fazenda observando os preparativos. Dava ordens, fazia piadas, arrancava risadas dos empregados. "Quero música boa, comida melhor ainda e ninguém com cara de enterro", dizia. "Se é para casar, que seja dançando." Ele gostava daquele clima. Gostava de ser visto como alguém leve, acessível, divertido, diferente da rigidez do pai, diferente da tradição pesada que o cercava desde o nascimento. Na tarde anterior ao baile, Fabrício cruzou com Margarida pela primeira vez de verdade. Ela carregava uma bandeja pesada, os olhos baixos, o vestido simples marcando a diferença entre ela e as outras mulheres que circulavam pela casa grande. Um dos pratos quase caiu, e ela se apressou em equilibrar tudo. "Calma, moça", disse ele, aproximando-se rápido. "Se cair, eu finjo que foi coreografia." Margarida ergueu os olhos surpresa. Nunca tinham falado diretamente antes. "Ah, desculpa, senhor", murmurou nervosa.
Senhor, nada, respondeu ele sorrindo. Aqui todo mundo pode respirar sem pedir licença. Ela não soube o que dizer. Apenas assentiu sem graça. Fabrício reparou nos detalhes. O sapato gasto, a barra do vestido levemente rasgada, as mãos marcadas pelo trabalho. Mas também reparou em algo que não combinava com a pobreza, a delicadeza, o jeito educado, a calma no olhar. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou curioso. Desde menina. Então conhece essa fazenda melhor do que muita gente que vai dançar no meu baile amanhã. Ela sorriu de leve, quase sem perceber. Foi um sorriso simples, mas ficou com ele. Naquela noite, enquanto se preparava para o baile, Fabrício pensou mais naquela moça do que gostaria de admitir. Não como alguém que planejava conquistar, não ainda, mas como algo fora do roteiro. Algo que não estava nos planos do pai, nem nos dele. E quando a noite do baile chegou, com os lustres acesos, a música ecoando pelo salão e as moças ricas desfilando seus vestidos caros, Margarida apareceu discretamente, à margem de tudo. E foi ali, entre risadas cruéis e olhares de desprezo, que Fabrício percebeu que a diversão que buscava talvez não estivesse onde ele sempre procurou. O salão da fazenda Santa Aurora estava iluminado como nunca. Lustres antigos refletiam a luz sobre os vestidos rodados, tecidos finos e joias discretas que reluziam a cada movimento. A música preenchia o ar com um clima de festa elegante, exatamente como Fabrício havia imaginado, animado, bonito e cheio de expectativas. As moças ricas circulavam em pequenos grupos, rindo alto, trocando olhares calculados e avaliando umas às outras como se estivessem em uma competição silenciosa. Todas sabiam por que estavam ali. Todas queriam ser vistas, notadas e, quem sabe, escolhidas. Fabrício entrou no salão alguns minutos depois, com o paletó escuro perfeitamente alinhado. O sorriso fácil de quem estava acostumado a chamar atenção e o olhar atento, curioso, quase divertido. Cumprimentava conhecidos, fazia comentários leves, arrancava risadas. Por dentro, encarava aquilo tudo como um jogo social necessário. Enquanto isso, Margarida permanecia perto de uma das laterais do salão, tentando ser o mais discreta possível. Usava o vestido simples que guardava com cuidado, apesar da barra levemente rasgada e do tecido já gasto pelo tempo. Tentara arrumar o cabelo da melhor forma que conseguira e limpado os sapatos velhos até onde foi possível. Não estava ali para dançar. Estava ali para ajudar, servir, desaparecer entre os convidados. Mas desaparecer parecia impossível. Bastaram poucos minutos para que os olhares começassem. Primeiro curiosos, depois julgadores. Algumas moças cochichavam, olhando de cima a baixo, sem o menor esforço para disfarçar. Uma delas, de vestido claro e colar de pérolas, riu baixinho e comentou com a amiga que Margarida parecia ter saído do campo direto para o salão, sem passar por um espelho. A outra completou, dizendo que aquilo só podia ser brincadeira. Alguém claramente não entendera o convite. As risadas se espalharam como um sussurro venenoso. Margarida sentiu o rosto esquentar. Tentou fingir que não ouvia, mas cada palavra parecia ecoar dentro dela. Segurou firme a bandeja que carregava, com medo de que as mãos tremessem demais. Foi então que uma das moças ricas, mais ousada, resolveu se aproximar. Com um sorriso falso, apontou para a barra rasgada do vestido de Margarida e disse em tom alto o suficiente para que outros ouvissem que talvez ela estivesse no salão errado, que o baile dos empregados devia ser em outro lugar. Algumas gargalhadas surgiram ao redor. Margarida sentiu um nó na garganta, mas permaneceu em silêncio. Não queria chorar. Não ali, não daquele jeito. Nesse momento, Fabrício, que conversava a alguns metros adiante, percebeu a movimentação. Notou o grupo de moças rindo e, no centro, a figura encolhida de Margarida. Algo no peito dele se apertou, misto de incômodo e indignação.
Aproximou-se com passos firmes, mas expressão tranquila, como quem entra em cena sem querer criar um escândalo. Olhou para as moças e depois para Margarida. Com um sorriso irônico, comentou que não sabia que o baile tinha virado desfile de arrogância e que, se fosse assim, talvez tivesse errado na lista de convidados. O comentário arrancou risos constrangidos e silenciou as provocações. Em seguida, virou-se para Margarida e, em tom leve, disse que ela parecia mais confortável ali do que muita gente fantasiada de importância. Ela o encarou, surpresa, sem saber se aquilo era mais uma brincadeira. Antes que pudesse responder, a música mudou, anunciando uma dança. Fabrício estendeu a mão para ela como se fosse a coisa mais natural do mundo e perguntou se ela aceitaria dançar com ele. O salão inteiro pareceu parar. As moças ricas ficaram imóveis, algumas boquiabertas, outras indignadas. Margarida sentiu o coração disparar. Olhou ao redor, certa de que aquilo não podia ser sério. Tentou recusar, dizendo que não sabia dançar, que não estava ali para aquilo. Fabrício sorriu ainda mais, inclinando-se levemente, e respondeu que também não era nenhum especialista, mas que a música ajudava e que errar fazia parte da diversão. Havia algo no jeito dele, uma mistura de humor e gentileza que a desarmou. Com a mão trêmula, Margarida a aceitou. Quando os dois caminharam juntos até o centro do salão, os cochichos voltaram, agora mais intensos. Algumas moças demonstravam puro desprezo, outras uma inveja mal disfarçada. Fabrício conduziu Margarida com cuidado, sem pressa, como se quisesse protegê-la de todos aqueles olhares. Durante a dança, fez pequenos comentários engraçados sobre seus próprios passos desajeitados, arrancando dela risadas tímidas, quase incrédulas. Aos poucos, Margarida começou a relaxar. Pela primeira vez naquela noite, sentiu-se vista não como motivo de piada, mas como alguém de verdade. Para Fabrício, aquela dança mudou o clima do baile inteiro. O que começara como uma obrigação divertida começou a ganhar outro sentido. Ele não via em Margarida apenas a moça simples humilhada pelas outras. Via uma serenidade rara, uma doçura que não se comprava com vestidos caros nem sobrenomes importantes. Quando a música terminou, ele não soltou a mão dela de imediato. Anunciou diante de todos que aquela dança não fora apenas por diversão, mas porque acreditava que algumas escolhas não seguiam lógica nenhuma, apenas o coração. O silêncio que se seguiu foi pesado. E naquele instante, Fabrício não fazia ideia de que aquela escolha, feita entre risos, humilhações e uma dança improvável, seria o início do maior confronto de sua vida, inclusive contra o próprio pai. O baile terminou em um clima estranho, dividido entre a música que ainda tocava e os olhares carregados de julgamento. Enquanto as convidadas se despediam, muitas delas evitavam encarar Fabrício. Outras lançavam olhares de desprezo direto para Margarida, como se ela tivesse cometido um crime imperdoável. Margarida tentou voltar ao seu posto, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Mas Fabrício não permitiu que ela simplesmente desaparecesse de novo. Pediu que um dos empregados assumisse o lugar dela e, com naturalidade, disse que gostaria de conversar um pouco mais. Aquilo só aumentou os comentários. Para Margarida, cada passo ao lado dele parecia errado, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia. Fabrício, por outro lado, mantinha o mesmo ar leve, fazendo observações bem-humoradas sobre como o baile tinha rendido mais drama do que ele esperava, dizendo que, se soubesse, teria vendido ingressos. Margarida tentou sorrir, mas estava visivelmente nervosa. Quando ficaram mais afastados do salão, ele comentou que não gostava de gente que se sentia melhor diminuindo os outros e que aquilo tinha sido um espetáculo desagradável de se ver. Margarida respondeu com simplicidade, dizendo que estava acostumada e que não queria causar problemas. Aquela frase, dita com tanta naturalidade, atingiu Fabrício mais do que qualquer cena do baile.
Ele percebeu que aquela moça carregava uma força silenciosa, dessas que não se impõem, mas resistem. Antes que a conversa pudesse se aprofundar, a voz dura de seu Antônio ecoou pelo corredor. O pai estava visivelmente irritado, o semblante fechado, a postura rígida de quem não aceitava ser contrariado. Chamou Fabrício para o escritório sem sequer cumprimentar Margarida. A porta se fechou com força. Dentro do escritório, o confronto foi imediato. Seu Antônio acusou o filho de transformar um momento sério em uma palhaçada. Disse que escolher aquela moça simples tinha sido uma afronta às famílias importantes convidadas e, pior ainda, uma vergonha para o nome dos Alencar. Fabrício, que normalmente evitava conflitos diretos com o pai, sentiu algo diferente naquela noite. Respondeu que ninguém havia sido humilhado ali, além da própria Margarida, que as convidadas ricas tinham passado dos limites e que ele não via motivo algum para se desculpar por ter sido educado. O pai retrucou dizendo que aquilo não se tratava de educação, mas de status, de alianças, de futuro, que uma moça pobre, sem sobrenome e sem posses, jamais poderia ser a esposa de um Alencar. Fabrício ouviu tudo em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Então disse que o baile tinha sido ideia dele, que escolher também era direito dele e que não aceitava que Margarida fosse tratada como motivo de vergonha. Seu Antônio ficou ainda mais furioso, afirmando que, se o filho insistisse naquela insanidade, colocaria em risco tudo o que a família havia construído. A discussão terminou sem acordo, com o pai saindo do escritório visivelmente transtornado e Fabrício permanecendo ali, pensativo, pela primeira vez sentindo o peso real de enfrentar a própria família. Do lado de fora, Margarida esperava, sentada, com o olhar perdido. Quando Fabrício apareceu, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ele se aproximou e, sem rodeios, pediu desculpas por tê-la colocado naquela situação, dizendo que não imaginava que as coisas tomariam aquela proporção. Margarida respondeu que não se arrependia de nada, que a dança tinha sido o momento mais bonito que já vivera, mas que não queria ser motivo de briga entre pai e filho. Aquela preocupação colocada antes do próprio bem-estar mexeu profundamente com Fabrício. Ele disse, quase em tom de brincadeira, que brigas de família aconteciam o tempo todo e que, às vezes, eram necessárias para colocar as coisas no lugar. Prometeu que nada de ruim aconteceria com ela por causa daquilo. Nos dias seguintes, o clima na fazenda mudou. As moças ricas comentavam na cidade que Fabrício havia enlouquecido, que tudo não passara de uma provocação, que logo ele voltaria atrás. Seu Antônio mantinha distância do filho, evitando conversas diretas. Margarida, por sua vez, tentava retomar sua rotina, mas nada era como antes. Fabrício passou a encontrá-la com mais frequência, sempre de maneira respeitosa. Às vezes fazendo comentários leves, outras vezes apenas caminhando ao lado dela, como se quisesse entender aquele mundo simples que sempre estivera diante de seus olhos e que ele nunca havia enxergado de verdade. Entre conversas tímidas e risadas discretas, algo começou a nascer, sem pressa, sem promessas, mas com uma sinceridade que Fabrício jamais experimentara. Ele ainda não sabia até onde iria, nem o quanto teria de lutar, mas uma coisa começava a ficar clara. Aquela escolha feita no baile não fora um capricho, e o caminho de volta talvez já não existisse mais. Os dias que se seguiram ao baile trouxeram uma calma estranha à Fazenda Santa Aurora, como se todos caminhassem sobre algo frágil, prestes a se romper. Fabrício passou a procurar Margarida com mais frequência, sempre de forma discreta, sem alardes, sem gestos exagerados. Às vezes a encontrava no quintal, outras vezes perto do curral ou caminhando entre as árvores ao fim da tarde. As conversas eram simples, mas carregadas de significado.
Ele fazia piadas leves sobre não saber diferenciar ferramentas. Ela ria, contando histórias pequenas do cotidiano. Aos poucos, Fabrício percebeu que estava mudando. O homem que sempre buscara distração em festas e romances passageiros, agora se sentia confortável no silêncio ao lado dela. Margarida, por sua vez, lutava internamente contra o medo. Sabia que aquele sentimento não parecia permitido. Sabia que, aos olhos de muitos, ela nunca seria suficiente. Mesmo assim, não conseguia negar o carinho crescente, o cuidado que Fabrício demonstrava sem jamais ultrapassar limites. Ele nunca a tocava sem permissão, nunca fazia promessas vazias. Apenas estava ali, presente. Seu Antônio observava tudo à distância, cada vez mais incomodado. Para ele, aquilo não era romance. Era um erro que precisava ser corrigido antes que ganhasse raízes. Chamou o filho para uma nova conversa, desta vez mais fria. Disse que já havia iniciado contatos com famílias influentes, que aquele episódio do baile deveria ser esquecido e que Margarida precisava ser afastada para o bem de todos. Fabrício ouviu, em silêncio, até o pai afirmar que, se fosse preciso, mandaria a moça embora da fazenda. Aquela frase foi o limite. Pela primeira vez, Fabrício levantou a voz. Disse que não aceitaria que Margarida fosse tratada como objeto descartável, que ela era uma pessoa digna e que ninguém tinha o direito de decidir o destino dela sem ouvi-la. O pai respondeu que dignidade não enchia cofres nem garantia herdeiros. Fabrício saiu da conversa decidido. Naquela mesma noite, procurou Margarida e contou tudo, sem esconder a verdade. Disse que o pai era contra, que haveria resistência, mas que ele não pretendia recuar. Margarida ficou abalada. Chorou em silêncio, dizendo que não queria ser motivo de ruptura familiar, que talvez fosse melhor se afastar antes que tudo se tornasse ainda mais doloroso. Fabrício segurou as mãos dela com firmeza e disse que aquela decisão não cabia apenas ao pai, nem ao dinheiro, nem às convenções da época. Disse que não sabia exatamente quando havia deixado de encarar tudo como brincadeira, mas que sabia que não queria perdê-la. Foi ali, sob o céu escuro da fazenda, que o sentimento se transformou em algo maior. Não houve beijo naquele momento, apenas um abraço demorado, carregado de promessas silenciosas. Nos dias seguintes, seu Antônio intensificou a pressão. Comentários duros, ameaças veladas, tentativas de manipular o filho com discursos sobre tradição e legado. Fabrício, antes conhecido por fugir de responsabilidades, passou a enfrentar cada argumento com firmeza inesperada. Declarou que se casaria por escolha própria e que, se fosse preciso, abriria mão de parte da herança para seguir seu coração. Aquela postura chocou a todos. Margarida assistia à distância, dividida entre a gratidão e o medo. Nunca imaginara que alguém fosse capaz de tanto por ela. O romance crescia devagar, construído em gestos pequenos, em respeito, em cuidado mútuo. Fabrício já não era o homem mulherengo que usava o charme como distração. Estava aprendendo a amar com profundidade, com responsabilidade. E mesmo diante de tantas barreiras, uma certeza começava a se formar. Aquele amor simples, nascido no silêncio, era mais forte do que qualquer tradição. O clima na fazenda Santa Aurora tornou-se insustentável. Seu Antônio já não escondia a desaprovação e passou a tratar o relacionamento do filho como uma afronta direta à família. Em uma manhã silenciosa, chamou Fabrício para uma última conversa no escritório, deixando claro que aquela seria definitiva. Disse que não aceitava Margarida como nora, que a união traria comentários, desprezo social e enfraqueceria alianças importantes. Acrescentou que, se Fabrício insistisse naquele caminho, teria de arcar com as consequências, inclusive a perda de privilégios e parte da herança. Pela primeira vez, Fabrício não sentiu medo nem dúvida. Respondeu com calma, mas com uma firmeza que surpreendeu o próprio pai.
Disse que passou a vida inteira fazendo o que esperavam dele, usando o dinheiro como escudo e o charme como distração, mas que agora enxergava o vazio disso tudo. Disse que Margarida o havia ensinado, sem querer, o valor das coisas simples, da dignidade silenciosa e do amor verdadeiro. Declarou que se casaria com ela, com ou sem a aprovação da família, porque não escolher também seria uma forma de covardia. Seu Antônio tentou argumentar mais uma vez, mas percebeu que havia perdido o controle. O filho que sempre cedia agora estava decidido. Fabrício saiu do escritório e foi direto ao encontro de Margarida. Encontrou-a perto do jardim, cuidando das flores com o mesmo carinho de sempre. Ao vê-lo, percebeu que algo importante havia acontecido. Ele contou tudo, sem rodeios, e disse que não esperaria mais. Perguntou se ela aceitaria se casar com ele, não como um acordo, não como uma imposição, mas como uma escolha mútua. Margarida chorou, assustada, emocionada, tentando entender como a vida havia mudado tão rápido. Disse que tinha medo de não ser suficiente, de não pertencer àquele mundo. Fabrício sorriu, do mesmo jeito leve de sempre, e respondeu que o mundo que ele queria construir era outro e que só fazia sentido com ela ao lado. Pela primeira vez, Margarida se permitiu acreditar. Aceitou com a voz embargada e o coração acelerado. A notícia do casamento correu rápido, causando espanto e comentários, mas também curiosidade. Seu Antônio manteve distância por um tempo, ferido no orgulho, mas observando em silêncio a postura do filho. Viu Fabrício assumir responsabilidades, cuidar da fazenda com mais atenção, proteger Margarida com respeito e nunca permitir que ela fosse diminuída. Aos poucos, percebeu que aquela união não era fraqueza, mas força. No dia do casamento, simples e elegante, Margarida entrou usando um vestido delicado, sem luxo excessivo, mas com uma beleza que não precisava de aprovação. Fabrício a esperava no altar com o mesmo sorriso de quando a convidara para dançar no baile, agora carregado de certeza. Seu Antônio esteve presente em silêncio e, ao final, aproximou-se da nora com um aceno contido, sinalizando uma aceitação que, para ele, já era um grande passo. Anos depois, a fazenda Santa Aurora continuava próspera, agora marcada por um ambiente mais humano. Fabrício já não era lembrado como o fazendeiro mulherengo, mas como um homem que teve coragem de mudar. Margarida, antes invisível, tornou-se respeitada não pelo sobrenome que adotou, mas pela forma doce e firme com que ocupava seu lugar. E aquele baile, que começara como diversão e obrigação, passou a ser lembrado como o momento em que dois mundos se encontraram e provaram que o amor verdadeiro não escolhe riqueza, apenas coração. Agora me conta, o que você achou da história do Fabrício e Margarida? Conta aí nos comentários. E para não perder mais casos como esse, se inscreva no canal e ativa as notificações, pois te espero no próximo vídeo. Até mais. Minha única, eu te amo tanto. Amélia, eu te amo muito. Você é minha única, minha alma. Eu também te amo tanto. Minha Amélia. Quando o amor nasce antes da luz, nada mais consegue apagá-lo. Essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E antes de iniciar, se inscreva no canal. Sua inscrição faz toda a diferença. Amélia cresceu em uma casa simples, no interior, onde tudo precisava ser feito com cuidado e silêncio. Ela não enxergava como os outros, mas conhecia aquele lugar melhor do que ninguém. Sabia exatamente onde ficava cada móvel, quantos passos separavam o quarto da cozinha, em que ponto do chão o piso rangia. Desde menina, aprendeu a se virar sozinha para não depender de ninguém e, principalmente, para não incomodar. Enquanto as irmãs seguiam suas rotinas com liberdade, Amélia era sempre tratada com certa reserva, como alguém que exigia paciência demais. Não havia palavras duras, mas havia distância, havia pressa. Havia olhares que diziam mais do que qualquer frase. Ainda assim, ela ajudava no que podia.
cuidava das pequenas tarefas e aceitava o pouco carinho que recebia, acreditando que aquela era a vida que lhe cabia. Com o tempo, Amélia entendeu que precisava ocupar pouco espaço, falar baixo e aceitar decisões sem fazer perguntas. Foi assim quando ouviu, quase por acaso, a conversa dos pais sobre um fazendeiro que procurava esposa. O nome dele era Leôncio, um homem respeitado, conhecido na região pelas terras que possuía e pela vida discreta que levava. A proposta surgiu como algo simples, quase prático demais, e foi aceita com rapidez. Ninguém perguntou o que Amélia sentia. Ninguém explicou muitos detalhes. Apenas disseram que aquela seria uma boa oportunidade, que a vida dela mudaria, que ela estaria segura. Naquela noite, sentada em sua cama, Amélia passou os dedos pela colcha já gasta, tentando entender o que a esperava. Ela não conhecia Leôncio, não sabia como era a fazenda, não sabia se seria bem recebida. Sabia apenas que estava prestes a deixar o único lugar que conhecia de cor, mesmo sem enxergar. E ainda assim, havia algo diferente em seu peito, uma mistura de medo e curiosidade, como se, pela primeira vez, o destino estivesse se movendo sem pedir permissão. Sem saber, Amélia estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, onde seus passos inseguros chamariam a atenção de alguém que jamais a veria como um peso. A viagem até a fazenda de Leôncio foi silenciosa. Amélia ouvia o barulho da estrada, sentia as curvas pelo balanço do corpo e tentava guardar cada sensação para se orientar depois. Ao chegar, percebeu logo que não estava mais em um lugar pequeno. O ar parecia mais aberto, os sons se espalhavam de outro jeito, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao de madeira antiga. Antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa, Amélia tentou dar alguns passos sozinha e acabou esbarrando em um móvel que não conhecia, pedindo desculpas de imediato, quase por reflexo. Foi nesse momento que Leôncio a observou com mais atenção. Ele era um homem de postura firme, acostumado a ser obedecido, mas havia nele uma calma que não vinha da autoridade, vinha do cuidado. Sem fazer perguntas constrangedoras, aproximou-se e falou com educação, dizendo que a casa era grande e que ninguém conhecia seus caminhos de primeira. Ofereceu ajuda como quem oferece algo simples, sem obrigação. Amélia aceitou em silêncio. Ele caminhou ao lado dela, explicando devagar onde ficavam os cômodos principais, avisando sobre degraus, corredores longos e portas sempre abertas. Não tocou nela sem avisar, não apressou seus passos, apenas guiou com palavras e presença. Alguns empregados observavam à distância, curiosos com a nova esposa do patrão. Uma das moças, em especial, demonstrava incômodo, respondendo com frieza quando Amélia falava e se afastando rápido demais, como se aquela chegada tivesse quebrado alguma expectativa. Amélia percebeu pelo tom, pelo silêncio pesado, mas fingiu não notar. Ao longo do dia, tropeçou mais de uma vez, derrubou um objeto pequeno e ouviu risadinhas contidas que Leôncio não chegou a ver. Sempre que estava por perto, ele a amparava com naturalidade, como se aquilo fosse o mais comum do mundo. Ao final da tarde, quando o movimento da casa diminuiu, Leôncio voltou a acompanhá-la até o quarto, explicando com paciência a disposição dos móveis. Amélia agradeceu, sentindo um alívio estranho por não estar sendo tratada com pressa ou impaciência. Sozinha, já deitada, ela respirou fundo, tentando memorizar aquele novo espaço. A fazenda ainda era um mistério. Leôncio ainda era quase um estranho, mas pela primeira vez em muito tempo, Amélia sentiu que talvez não precisasse se desculpar por existir. Nos dias seguintes, Leôncio passou a observar Amélia com mais atenção, não por desconfiança, mas por cuidado. Percebia como ela caminhava com passos contidos, como estendia levemente as mãos antes de se mover, como parava por um instante para ouvir o ambiente antes de seguir adiante. Sem dizer nada diretamente, começou a se adaptar a ela. Mantinha a porta sempre no mesmo lugar, avisava quando algum móvel era mudado e falava com antecedência quando se aproximava.
Aos poucos passou a apresentar a casa com mais calma, convidando Amélia a conhecer cada espaço no tempo dela. Mostrou o corredor principal, explicou onde ficava a sala de refeições, o quintal interno, a escada que levava ao andar de cima. Em certos momentos, oferecia o braço para que ela se apoiasse, sempre perguntando antes. Amélia aceitava, ainda sem saber exatamente como se sentia em relação àquilo, mas percebendo que havia ali um respeito diferente de tudo o que já conhecera. Em um desses passeios pela casa, uma das funcionárias acabou esbarrando de propósito em Amélia, fazendo com que ela se desequilibrasse e quase caísse. Leôncio segurou seu braço a tempo, puxando-a para perto e perguntando se ela estava bem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ele não levantou a voz, mas deixou claro, com poucas palavras, que esperava cuidado e respeito dentro daquela casa. Depois disso, passou a ficar ainda mais atento. Amélia sentiu o coração acelerar com o susto e com a forma como foi amparada. Pela primeira vez, não se sentiu sozinha em um lugar desconhecido. Naquela noite, sentaram-se para conversar com mais calma. Leôncio perguntou sobre a rotina dela, sobre o que gostava de fazer, sobre como era a vida antes da fazenda. Amélia respondeu com simplicidade, sem entrar em detalhes que a expusessem demais. Ainda não se sentia pronta, mas havia algo novo naquela convivência. Ela já não andava apenas tentando não atrapalhar. Começava, mesmo sem perceber, a ocupar espaço. Com o passar dos dias, a presença dele deixou de ser apenas segura e virou necessária de um jeito silencioso. Eles criaram pequenos rituais, como caminhar devagar pelo quintal no fim da tarde, ele descrevendo o céu sem exagero, só o essencial. E ela prestando atenção no tom da voz, no ritmo da respiração dele, quando parava ao lado dela. Em um desses momentos, quase sem perceber, ele ofereceu o braço para que ela se apoiasse, e o gesto foi simples, natural, sem pressa. Ela tocou com cuidado, sentiu a firmeza, o calor, e sorriu de um jeito que ele nunca tinha visto. A partir daí, o toque deixou de ser apenas orientação e passou a carregar intenção, dedos que se encontravam por mais tempo do que o necessário, mãos que não se soltavam rápido. Eles não falavam sobre o que estava nascendo ali, mas os silêncios começaram a dizer mais do que qualquer palavra, e era nesse espaço calmo, feito de confiança e respeito, que o sentimento ia crescendo, sem alarde, mas impossível de ignorar. Foi numa noite tranquila, dessas em que a casa parecia respirar mais devagar, que Amélia resolveu falar. Estavam sentados na sala, ele na poltrona de sempre, ela no sofá, próxima o bastante para sentir o perfume discreto dele quando se inclinava para ouvir melhor. A conversa vinha leve, até que o silêncio se estendeu além do costume. Amélia apertou os dedos no tecido do vestido, respirou fundo e, num tom baixo, quase tímido, começou a se desculpar. Disse que sentia como se tivesse sido um peso inesperado, que ele não havia sido avisado de nada, que talvez merecesse alguém inteiro, alguém que não precisasse aprender o mundo pelo toque. Leôncio não deixou que ela terminasse. Aproximou-se devagar, como sempre fazia, e se ajoelhou à frente dela, ficando na mesma altura. Pegou as mãos dela com firmeza tranquila e falou sem pressa, dizendo que ela não precisava pedir desculpas por existir daquele jeito, que nada nela era falta. Contou que, antes dela chegar, aquela casa era grande demais para alguém só, cheia de espaços vazios que não significavam nada. Disse que foi ela quem deu sentido aos corredores, às salas, às rotinas simples. Amélia chorou em silêncio, e ele não tentou conter as lágrimas, apenas ficou ali, permitindo que ela se apoiasse nele. A partir dessa conversa, algo mudou entre os dois. Não havia mais dúvidas não ditas, nem medo escondido nos gestos. Ele passou a guiá-la com ainda mais cuidado, e ela, mais confiante, começou a se permitir sentir o que vinha crescendo. Em uma manhã clara no jardim, Leôncio tomou a iniciativa de colocar a mão dela sobre o próprio rosto,
devagar, explicando cada traço com palavras suaves. Amélia percorreu o contorno do maxilar, o nariz, o sorriso que ele tentava disfarçar. Riu, emocionada, como se estivesse finalmente enxergando de um jeito novo. O toque agora era afeto assumido. Não havia pressa nem promessas exageradas. Apenas a certeza silenciosa de que algo bonito estava sendo construído ali dia após dia. E mesmo sem saber ainda o que o futuro reservava, ambos entendiam que aquele sentimento já era real. Forte o bastante para enfrentar qualquer mudança que viesse depois. A conversa sobre a cirurgia surgiu sem alarde, numa tarde comum, enquanto Amélia ajudava na cozinha, já segura dos caminhos dos móveis e dos sons da casa. Ela falou quase como quem comenta algo distante, dizendo que existia uma possibilidade, uma chance pequena, mas real, de voltar a enxergar, desde que fosse feita uma cirurgia cara, algo que a família nunca pôde sequer considerar. Disse aquilo sem expectativa, sem pedido, mas como uma confissão antiga guardada no peito. Leôncio ouviu em silêncio, sem interromper, sem fazer promessas naquele momento. Nos dias seguintes, o assunto não voltou à tona, mas ele passou a se movimentar de forma discreta, resolvendo tudo sem criar alarde, como sempre fez. Quando finalmente contou a ela que a cirurgia seria possível, Amélia demorou a responder, tomada mais pelo medo do que pela alegria. Não era só enxergar o mundo que a assustava, era também enxergar ele, aquele homem que ela já conhecia pelo cuidado, pela voz e pelo toque. A cirurgia aconteceu semanas depois, longe da fazenda, em um hospital simples, mas confiável. Leôncio esteve ali o tempo todo, presente sem ser invasivo, firme sem pressionar. A recuperação foi lenta, feita de dias em que Amélia ainda vivia entre sombras, luzes difusas e contornos incertos. Quando chegou o momento de retirar os curativos, o coração dela batia acelerado, não pela paisagem que poderia ver, mas pela possibilidade de não reconhecer aquele que já amava. Ao abrir os olhos, a claridade a fez piscar várias vezes. Tudo ainda era confuso, formas misturadas, cores sem nome. Leôncio permaneceu parado à sua frente, respeitando aquele instante que era só dela. Aos poucos, a visão começou a se organizar. Primeiro a luz entrando pela janela, depois o movimento suave das cortinas, o verde distante do lado de fora. Amélia respirou fundo, absorvendo cada detalhe com cuidado, como quem aprende um mundo novo devagar. Quando virou o rosto, uma figura à sua frente começou a ganhar forma. Ela estendeu a mão instintivamente, tocando o rosto dele como sempre fez, percorrendo com os dedos aquilo que o coração já conhecia, e só então levantou os olhos novamente, comparando o toque com a imagem que surgia. Leôncio não era exatamente como ela havia imaginado, mas era real, marcado pelo sol, pelo tempo e por uma expressão serena que combinava com tudo o que ela sentia. As lágrimas vieram silenciosas e ela sorriu ao mesmo tempo, dizendo que enxergar não mudava o amor que nasceu no escuro, apenas acrescentava novas formas de senti-lo. De volta à fazenda, ele a levou para fora com calma, apresentando cada espaço como se fosse a primeira vez. Amélia parava a cada passo, encantada com o céu amplo, com o verde que parecia não ter fim, com a luz tocando as árvores e o vento passando por ela. Em um desses momentos, segurou o rosto de Leôncio com as duas mãos, olhou para ele com atenção e disse que agora podia ver o mundo, mas que sempre o enxergou antes disso. Ele a puxou para perto sem pressa, e ali, diante daquele cenário que finalmente se revelava aos olhos dela, os dois entenderam que o amor não tinha começado com a visão, nem dependia dela para existir. Tudo o que veio depois foi apenas continuação de algo que já era forte, verdadeiro e inteiro. O tempo passou com a mesma calma com que o amor deles nasceu.
Amélia se adaptou ao mundo que agora podia ver, mas nunca deixou de valorizar aquilo que aprendeu antes: o cuidado, a atenção aos detalhes, a sensibilidade que sempre guiou seus passos. Leôncio permaneceu o mesmo homem firme e silencioso, agora orgulhoso ao caminhar ao lado dela pela fazenda, vendo como Amélia observava tudo com encanto, como se ainda descobrisse o mundo um pouco todos os dias. Eles se casaram sem ostentação, cercados por poucos convidados, mais pelo significado do que pela aparência, e a vida seguiu simples e plena. Com o passar dos anos, vieram os filhos, a casa cheia de vozes, risos e movimento. E Amélia, que um dia foi deixada de lado por não enxergar como os outros, agora acompanhava cada detalhe da família que construiu, com os olhos atentos e o coração ainda mais forte. Às vezes, sentada na varanda ao lado de Leôncio, ela segurava a mão dele e dizia que o amor deles tinha começado antes da luz, quando tudo ainda era guiado pela confiança, pela paciência e pelo respeito. Leôncio sorria, certo de que nunca se apaixonou pela forma como ela via o mundo, mas pela forma como sentia. E talvez essa seja a maior lição dessa história. O amor verdadeiro não nasce da aparência nem das facilidades, mas do cuidado diário, da escolha de permanecer e da capacidade de enxergar o outro, mesmo quando nada é simples. Agora me conta, o que você achou da história de Amélia e Leôncio? Você acredita que o amor verdadeiro vai além do que os olhos podem ver? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de amor, superação e destinos que se encontram quando menos se espera. Amélia, eu te amo muito. Você é minha única, minha alma. Eu também te amo tanto. Minha Amélia.